Acho que não merece o nosso respeito os dirigentes que negam e sabotam a pandemia, não coordenam um esforço nacional para proteger as vidas das pessoas e da população. O negacionista é quem nega que lockdown não faz efeito só para o mal. Só o mundo inteiro está adotando, mas não deve ter feito nenhum. Eu não imagino que você não tenha visto ontem a coletiva do Ministério da Saúde, né? Deve ter visto, e foi apresentado um balanço aí onde números impressionantes foram apresentados. Mais de 38 milhões de testes disponibilizados aqui dentro do Brasil. Isso dá quase um quarto da população brasileira. Aqueles 6 milhões que estão encalhados lá em Guarulhos, Olha, né, que são do Ministério da Saúde e do governo federal. O Brasil continua testando muito pouco. Vamos entender a dinâmica disso? Vamos entender a dinâmica disso? Eu também queria muito entender a dinâmica, então eu vou te explicar, vou desenhar que fica mais fácil. São Paulo, vamos lá. Ó, a gestão do SUS aqui no Brasil, ela é tripartite. Município, Estado e governo federal. A testagem não cabe ao governo federal. Os testes são do governo federal e não vamos deixar ele concluir. Você vai deixar eu concluir ou eu não vou conseguir te explicar como você quer. Os testes estão armazenados no depósito logístico do governo federal e saem de lá mediante demanda das autoridades. Então, assim que a autoridade municipal ou estadual pedir, terá. Então, os testes não estão lá porque o governo federal achou bonitinho comprar teste e deixar armazenado. É porque ninguém pede. É porque o governo é incompetente, foi incompetente nesse sentido. O governo federal e outros governos você quer dizer? Não é verdade. Mas o que? O governo federal, então, ele tem que interferir nos estados e falar, toma aqui, testa aí você. Não pode fazer isso antidemocrático, Amanda. Estados e municípios e não deixar os testes mofarem até o prazo de validade vencer. Eu tenho certeza que tem gente interessada. Eu acho... Não é que não dá para desenhar mais claro do que isso. O ministro da Saúde... Você não precisa desenhar. O senhor não está falando com uma pessoa incapaz ou Amanda, que não consiga entender. Você não é está isso. se fazendo... Você não está tentando entender. Não, o senhor é que quer dar uma versão que é favorável ao governo federal, mas que não corresponde à verdade. Federal. Isto não é uma versão, isso é a lei. A lei no Brasil, ela é assim. Você tem recentes manifestações do STF dando autonomia total para os governadores. Aí você quer que o governo federal pegue os testes que foram adquiridos para auxiliar os estados, porque, em tese, pela lei, não é nem responsabilidade do governo federal comprar respirador, não é obrigação do governo federal comprar teste. Ele fez, responsabilidade aliás, os hospitais federais são raríssimos. Parece que nada é, mas não esforços. Está coordenando os esforços, doutor Paulo. Tanto é que os testes estão mofando lá. E se fosse tão simples a justificativa, o ministro da Saúde já teria vindo a público fazer essa defesa e não veio até hoje. O ministro não veio, mas o secretário executivo falou isso ontem. Mas por que o ministro da Saúde não veio a público? Ele é a pessoa encarregada. Não é verdade, é porque a explicação não é tão simples assim. Amanda, está aqui na live que está disponível, foi feita ontem essa coletiva pelo secretário executivo do Ministério da Saúde. Depois de quantos dias? 10 dias? Eu preciso... Não, o meu ponto é muito simples, né? Eu acho que existe uma politização dessa pandemia desde o início e é muito curioso, mas isso já é uma tática antiga, leninista, né? De acusar nos outros aquilo que a esquerda faz. Quem vem politizando desde o início isso é a esquerda. Fez isso com a cloroquina, fez isso com o lockdown, chama de insensível ou genocida qualquer um que discorda desses métodos que ainda por cima vem embalado de ciência e que não há nenhuma ciência por trás. Por exemplo, não é verdade que todos os países praticaram lockdown. E quando você vai estudar o lockdown, eu tinha dito antes que não há nenhuma eficácia, nenhuma prova de eficácia. O doutor Paulo Porto me corrigiu falando que tem prova de ineficácia, né? Mas o fato é que está aí a Argentina ao lado do Brasil para mostrar a desgraça dessa postura. E não obstante, a mesma turma da esquerda, #quarentena gourmet, fique em casa, não quer saber dos fatos e insiste nessa politização. Aí você explica que não cabia ao governo federal certas coisas, aí você é o bolsonarista. E não é o anti-bolsonarista histérico, o outro que só quer demonizar o governo ou o presidente. Fizeram a mesmíssima coisa aqui nos Estados Unidos. O Trump foi culpado por cada uma das mortes, sendo que as mortes se deram, por exemplo, em Nova York, onde o governador e o prefeito, que são democratas, resolveram fechar tudo e isso agravou o problema. Mas isso a mídia não fala porque a mídia protege a turma da esquerda. Eu quero complementar isso que o Rodrigo está falando, concordando com ele, aliás, porque nesse momento, para mim, está mais do que claro o quanto essa pandemia foi politizada. Não à toa, aqui no maior estado da federação, o governador anuncia um recuo nas medidas de isolamento um dia depois, 24 horas depois da eleição estar assegurada e principalmente do prefeito na maior capital do país, que é seu afiliado político,
ter sido reeleito. O mesmo aconteceu em outras cidades. A gente conversava agora há pouco, inclusive, com o prefeito de Curitiba. Para mim está mais do que claro essa politização da pandemia. Agora, o que me preocupa nesse momento, e eu não canso de chamar a atenção para isso, são sobre os efeitos econômicos que essas medidas restritivas vão causar, sobretudo agora no final do ano, quando muita gente que passou um ano no sufoco, muita gente que perdeu o emprego, muita gente que teve suas lojas fechadas em shopping centers. Imagina o comércio da 25 de março aqui na cidade de São Paulo, por exemplo. Muita gente que dependia de um final do ano, de um Natal, talvez, para conseguir dar um suspiro, não vai ter isso esse ano. Então, é isso o que me preocupa muito, porque é muito fácil para a turma do ficar em casa, pedindo comida pelo aplicativo e assistindo a sua série favorita na Netflix ou em outros canais, é muito fácil. Duro é para quem passou o ano com a corda no pescoço e que estava dependendo do Natal e do final do ano para tentar buscar alguma salvação. E, infelizmente, se depender de alguns governantes, a coisa ainda vai ser muito pior no verão. Muito bem documentado também no livro do Bob Woodward, né, chamado Rage, numa conversa gravada e depois divulgada com o presidente americano Donald Trump, em que ele relata que conversou com o presidente chinês Xi Jinping no começo da pandemia, uma conversa de fevereiro, e ele fala para o Bob Woodward que, de fato, é uma pandemia muito grave, é um vírus mortal, muito mais mortal que uma gripe comum, que uma gripe forte. Mas ele diz, ao mesmo tempo, para o público, para a população americana, que é uma gripe comum, que não tem gravidade. Então, quando a gente fala de presidentes ou dirigentes que dão informações conflitantes para a população, para o seu povo, o Trump também tem uma conta. Agora você dizer que até agosto morreriam 3 milhões de pessoas no Brasil e 1 milhão se não fizesse então, mas calma lá. Mas a gente, passando a bola aqui pro... Pessoas foram tiradas ao pânico, ao medo, à histeria por conta dessa previsão. Exatamente. Passando a palavra aqui, o Dr. Paulo Porto quer falar, mas para que fique claro, né? Quando a gente fala assim, governantes dando informações conflitantes, ou por aí vai. Bom, o Átila, 3 milhões de mortes e a Marino não deu... Mas você quer comparar o Trump com o fake Átila, news, só por para exemplo? entender? Não, de o Átila jeito se nenhum, baseou Amanda. num estudo do Imperial College, que você pode... esse estudo, sobre esse estudo eu colocaria uns 18 asteriscos. Posso só interferir aqui? Enfim. Amanda, o governo americano tem transparência, tem democracia, tem liberdade de imprensa ampla, até mesmo para um livro de fofocas como o do Bob Woodward. Agora, a China é uma ditadura. A China é uma ditadura, exatamente. Que some. A China é uma ditadura e quando eu falo de sanção, eu não estou dizendo que, como você disse agora há pouco, que o vírus foi criado em laboratório ou não. Rodrigo falou, é possível que isso se comprove um dia, sim ou não. Eu não estou fazendo essa afirmação. O que eu estou dizendo é que a China merece sanção, sim, por ter omitido dados. Isso é crime. Não, você tem razão e o Constantino tem razão de fazer essa diferenciação também entre China e Estados Unidos e é muito grave o que a China fez. Vamos ouvir o Dr. Paulo, vamos lá. Não há a menor possibilidade de se justificar um comportamento de um governo, ou seja, de um sistema, por uma pretensa atitude teoricamente responsável de um chefe de Estado. Até porque houve uma organização de um governo para ocultar dados. Isso é uma manobra que não dependeu de alguém falar alguma besteira. Isso é muito grave, doutor Paulo. Isso é gravíssimo, ainda mais porque o principal momento de contenção de qualquer epidemia é no início. Porque a epidemia ela se alastra em progressão geométrica. Então você pegar, logo quando está na província de Wuhan e fechar a província, você teria um impacto global muito menor do que teve agora. Agora, o que fez o governo da China? Olha, aqui para dentro da China, vocês de Wuhan não podem viajar. Mas vocês que têm negócios na Espanha e na Itália, negócios têxteis, viajem à vontade. Isto é um crime. Eu posso só, que eu fiquei devendo outro dia, tem aqui todos os dados do Imperial College, eu gostaria de eliminá-los da nossa conversa. Vamos lá, em 2002, o Imperial College, o Reino Unido, previu até 50 mil pessoas mortas pela doença da vaca louca, né, podendo chegar a 150 mil. Foram 177 mortes, tá? Então, de 50 mil a 150 mil, 177. Em 2005, de novo, Imperial College, mais de 200 milhões de pessoas morreriam de gripe aviária. 282 pessoas morreram entre 2003 e 2009. 200 milhões para 282, tem mais. 2009, Imperial College de novo, gripe suína, uma taxa de letalidade de 0,3% a 1,5%. 65 mil mortes, morreram 457 pessoas, 65.457 pessoas.
Atrás desses estúdios está o Neil Ferguson, aquele que mandava você ficar em casa, que trancava todo mundo e que recebeu no seu apartamento o amante dele, uma mulher casada, né? E teve que botar o rabinho entre as pernas. Então, Imperial College, sinto muito, Átila, que eu ia falar Tamarindo, que é como a Bárbara do canal Chaptualizei chama ele, Átila Yamarino, de 1 milhão a 3 milhões, jogando todo mundo ao pânico, à histeria, à morte. Essas pessoas, me desculpem, não merecem, esses institutos, essas pessoas não merecem o nosso respeito. Silvio, é o nosso tema de amanhã, aqui no Opinião no Ar. Doutor Paulo, afinal de contas, esse recuo de bandeira, de fase aqui em São Paulo, o que a gente pode esperar de resultado? Lacombe, eu acho que, assim, em primeiro lugar, há uma confusão muito grande em relação à finalidade das medidas. Então, quando se fala em medidas restritivas, seja de aglomerações ou o que quer que seja, isso, desde o princípio, tinha a intenção de você conseguir dar tempo ao sistema de saúde para que ele não tivesse que lidar com um número muito grande de casos de uma vez. Veja, nós estamos há quase 10 meses em pandemia, não deu tempo ainda do pessoal se preparar? Deu tempo de abrir o hospital de campanha e fechar o hospital de campanha. Pois é, e aí a gente vai ter que enfrentar uma restrição de novo. Esse é um ponto que eu, sinceramente, não compreendo. Segunda coisa que eu não compreendo, talvez que minha mente às vezes seja meio matemática. Se você tem um determinado número de pessoas que necessitam frequentar um estabelecimento comercial para resolver um problema no chip do seu celular, para pagar alguma coisa num banco ou o que seja, e você vai ter que promover menos aglomeração, qual que é a medida lógica? É você ampliar o horário de funcionamento ou restringir? Logicamente, é você ampliar o horário de funcionamento, porque assim você vai ter aquele mesmo quantitativo de pessoas diluído ao longo de um número de horas maior. Então, por que a gente está fazendo justamente o inverso? Então, isso também, sinceramente, é uma coisa que me foge à compreensão, talvez seja pela minha pouca escolaridade. Doutor, e se o senhor der uma volta, pelo menos nos shoppings que eu frequento aqui em São Paulo, a minha academia de musculação, de ginástica, as pessoas estão em pânico. Um horário que tem ali vaga para 140 alunos, eu treino com 3 ou 4 ao meu lado. Exato. O shopping está vazio. E vem muito até no que o próprio prefeito Greca falou, assim, não se pode penalizar toda uma economia ou todo um setor por conta de um ou outro erro que aconteceu. Então, qual que é a principal fonte desse crescimento agora nos casos aqui em São Paulo? O tanto que teve de festa clandestina, de balada clandestina, etc. e tal. Agora é justo... E as eleições também, Silvio falava eleições. Um pouco Agora, é justo você punir o comerciante que investiu em equipamento, tem academias que têm reconhecimento facial com mensuração de temperatura facial, e tem supermercado que tem carrinho com luz ultravioleta C para esterilizar as compras. Então é justo você punir esse camarada, que é um empreendedor, que investiu para poder sustentar os seus funcionários e não deixar ninguém na mão, porque o filho do riquinho foi lá fazer uma festa clandestina e colocou 3 mil pessoas dentro de um galpão? Não. Vamos acrescentar algumas coisas aqui, doutor. Até foi muito bem lembrado, doutor Paulo, trazer a questão do achatar a curva. É uma expressão que foi tão batida e depois esqueceram. A ideia era achatar a curva, era só isso. Não era impedir o contato das pessoas com o vírus e que depois começaram numa contagem mórbida de cadáveres para poder responsabilizar governo ou presidente. Tudo isso é estranho. Agora, outro crime cometido, né, a questão das crianças. Não, a OMS, que é a OMS, né, que a gente já falou o suficiente, se manifestou outro dia dizendo que não há nenhuma prova de contágio acelerado por conta das crianças. Aqui nos Estados Unidos não há nenhum caso, zero, né, com mais de 300 milhões de habitantes, não há nenhum caso de morte comprovada por infecção escolar. Nenhum. E, não obstante, os prefeitos e governadores democratas da esquerda fecharam as escolas todas. Enquanto que o presidente Trump era que ficava falando, abram as escolas. Quanto isso vai custar para essas crianças, especialmente as mais pobres? Agora, a pobre pode abrir a escola para votar e depois se aglomerar para comemorar a vitória da tua patota. Aí volta com restrições novas. Tudo isso é tão cansativo. É um vírus esquisito, né? Você senta no restaurante, aí o vírus não pega mais, pode tirar a máscara. Levanta, bota a máscara. É tudo tão patético, gente. Não cansou ainda não? A mim cansou.